Então, estamos aí de volta com o segundo bloco, conversando com Ezequiel Schaft, hoje conversando com Udo Sarlé, nos dando o prazer de compartilhar a sabedoria de vida aí, né? E falando sobre ação e reação. Na vida da gente, começamos a falar de trânsito, falamos de cabala, e vamos falar mais da vida, né? Se a gente age ou a gente reage, né? E isso é papo para muita manga, né? No final do outro bloco eu estava falando, né? Às vezes as pessoas não têm muita paciência e já é comum a gente dizer, puxa, mas eu não tenho paciência no trânsito. Mas tem alguns truquezinhos que podem ser gostosos, né? Por exemplo, eu estava dando o exemplo de uma pessoa, né, que vem conversar contigo, uma conversa totalmente desinteressante ou até às vezes agressiva. Como é que tu vai te controlar? Quais são os truques que tu pode usar para que tu te controle, não te irrite, não perca tua paciência, né? Isso, na verdade, isso tem que ser, tu tem que te propor a isso, tá? Te propor a não reagir, te propor a proagir ou às vezes até silenciar, né? Tu disse uma vez para mim que a não resposta também é uma resposta sábia, né? Gosto muito de ditos populares que dizem assim, o sábio é uma pessoa de poucas palavras, né? E isso é sabedoria, tá? Então, eu aprendi alguns truquezinhos, tá? Como, por exemplo, aquela mensagem, ou aquele e-mail, ou aquela coisa que tu começa a ler assim, puxa, mas isso é uma coisa desagradável. Não leia até o final. Vou pensar nisso depois. Amanhã eu leio. Porque quando tu tá na discussão, quando tu tá numa situação assim um pouco mais estressante, vamos dizer assim, o melhor é uma noite de sono, tá? Depois tu lê, ou talvez tu nunca leia, tá? E tenho pilhas de e-mails, vamos dizer assim, situações que me foram, eu não leio, eu vejo pela primeira frase, bom, isso aqui é um assunto agressivo. Se a pessoa efetivamente precisa de alguma coisa de mim, ela vai me procurar da forma adequada, tá? Mas imaginar as pessoas em situações engraçadas, aquelas pessoas que não são os interlocutores, né? Tu até uma vez me ensinou um truque, não sei se tu queres compartilhar aí com as pessoas que estão nos ouvindo hoje, nos vendo no programa? Pois é. Os truquezinhos, né, da PNL, da Programação Neurolinguística, da hipnose, ou mesmo da terapia breve, né, de Shazer, Palo Alto, onde ensinam os truquezinhos que nós temos gatilhos, né, gatilhos mentais. E se a gente deixar no piloto automático, a gente vai ouvir aquela emissora muito grande e diz reage, reage, reage. A grande questão é a gente agir. E ali precisa quebrar esse gatilho, né? Quebrar esse gatilho justamente para você assumir o controle da vida. Mas vai a dica ali, a primeira dica, então, do que dá para fazer com pessoas, por exemplo, petulantes, vamos dizer assim, que você fica numa condição inferiorizada, talvez, né? E o que dá para fazer, né? Achei que tu ia falar. Não, pois é, Ezequiel, enquanto tu estava falando, eu estava pensando uma coisa, né? Uma das coisas que dá para fazer é repetir exatamente aqui que o teu interlocutor está te falando de forma agressiva. Tu pode dizer, então, deixa eu ver se eu entendi. É isso, tu pensa isso de mim. Tá bem, ok. Olha, E deixa conflitos de casais, se consegue resolver conflitos de casais em terapia quando um tem que literalmente fechar a boca e o outro vai falar. Quando ele terminou,
ele tem que repetir exatamente o que a pessoa falou e pedir alguma coisa que tu esqueceu, que tu quer me dizer mais. E aí repete de novo, né? Repete tudo que a pessoa disse, botando o adendo junto, né? Botando com o adendo, vamos dizer assim. Dá um resultado impressionante, porque as pessoas vão para a generalização. Você nunca me escuta. Não, mas eu estou te ouvindo, né? Eu estou te ouvindo. Eu não entendi o que tu quer dizer. É isso, isso, isso. Mas eu falei antes de superioridade, né? E acho que eu te ensinei, né? Um dos grandes presidentes, não sei se era Kennedy, dos Estados Unidos, lá nos anos 60, ele tinha a habilidade de ser um maior negociador que já houve nos tempos, né? E daí o pessoal pediu, mas como é que tu faz, que tu consegue, com gente tão poderosa que tu fala, e tu consegue ter essa calma? E ele disse, não, eu imagino que a pessoa tem uma roupa de baixo, uma cueca de flanela roxa com bolas vermelhas, bolas amarelas. Sim, mas o que tem isso a ver? Não, é muito fácil negociar alguém que usa uma roupa de baixo roxa com bolas amarelas. Exatamente. Tá? Tem uma outra coisa, né? Tu pode simplesmente escutar a pessoa e aí tu diz assim para ela, ok, tá bem, escutei. Mais alguma coisa? Tem uma coisa, tem um truque, né, Ezequiel, que eu acho que as pessoas têm que se dar conta. Quando a gente tem uma divergência com uma pessoa, tá, ou a pessoa é agressiva com a gente, na verdade é uma disputa de poder, tá? Sim. Então, uma pessoa fala uma coisa agressiva para ti, tu reage e tu, na verdade, está buscando é poder. A pessoa que está buscando é poder sobre a outra pessoa. Tem uma coisa interessante que acaba com qualquer briga. É exatamente tu te colocar com uma pessoa que não se deixa agredir. Tá? A pessoa te fala uma coisa agressiva, tu repete aquela coisa. Ok, tá bem, eu entendi. Muito obrigado. Mais alguma coisa? No cérebro da outra pessoa, o que vai acontecer? Ela imediatamente diz, puxa, qualquer coisa que eu falo pro Udo ou pro Ezequiel, eles não se alteram. Tá? E aí tu te coloca numa posição tão confortável nessa discussão, eu não gosto de usar o termo tão superior, mas tão confortável nessa discussão, que a pessoa diz, puxa, qualquer coisa que eu disser para eles não vai ter efeito. E isso acaba com o conflito. Então, assim, aceitar, ouvir, repetir, dizer, ok, tudo bem, entendi teu ponto de vista. Isso te dá uma situação tão confortável e assim, acaba com qualquer discussão. A pessoa simplesmente não tem como reagir. Acredito até, eu tenho pensado muito, muito mesmo ultimamente sobre. Eu falava sempre em missão de vida, né? E agora assisti um palestrante, ele fala em propósito de vida. Quando a gente tem um propósito de vida definido, a gente tem uma missão de vida definida, né? A gente sai desse, e eu acho que é nível mesmo, acho que tem que usar a palavra nível, né? Tu sai desse nível, vamos dizer, inferior, tu tá com outro propósito, tu tá com outra coisa. Então, tu entrar uma questão de que te provoca para a reação, não, tu vai agir, né? Eu tô de acordo com o meu propósito. Isso aqui me serve ou isso aqui me atrapalha? É aquela história, né? Vou falar de ti, tá? Me diz uma coisa, isso vai ser bom para mim ou se não falar não vai valer a pena? Então não vale a pena. Então deixa essa discussão para outra hora, né? Quando a gente estiver bem calmo. Isso, é verdade. Não, exatamente, né? A questão toda, eu antes falei uma coisa no primeiro bloco ainda, dos ditos populares, né? Tem uma coisa que é clássica, né? Tem uma coisa que diz mais ou menos quando dois não querem, não, quando um não quer, dois não brigam, uma coisa assim, eu acho que é um dito popular. A bem, na verdade, isso é verdadeiro, é profundamente verdadeiro, tá? Quando uma pessoa não aceita a reação da outra pessoa de uma forma proativa,
dispensa a discussão ela não acontece. A briga no trânsito não acontece quando tu não reage à reação ou ação de uma outra pessoa. Simplesmente não acontece. Ela deixa de existir. E quanto mais tu exercita isso, mais qualidade de vida tu vais ter. Tu te sente mais centrado, tu te sente mais equilibrado, e essa é a função. Isso te traz o quê? Uma sensação de prazer imensa. E a sensação de prazer tá vinculada diretamente ao quê? A nossa felicidade. Tá? Então, tu tomar atitudes proativas, ou de não reagir, ou de deixar passar, isso te dá uma serenidade tão grande que isso te dá um conforto muito, muito grande no teu dia a dia. Tem aquela velha historinha, né, dos dois sábios caminhando numa trilha, se encontram, eles dois não se entendiam. Esse aqui disse para aquele, não dou lugar para um idiota. E esse aqui disse, eu dou. Exatamente. É claro que isso não deve ser dito, né, Ezequiel? Mas pode ser pensado, tá? Se a outra pessoa está naquele passeio estreito e diz o seguinte, eu não dou lugar para um idiota, e tu te afasta e te coloca do lado e pensa assim, mas eu dou, deixa outra pessoa passar. A questão toda é a seguinte, nos conflitos é exatamente uma ação surpreendente, não agressiva, é que te coloca num lugar confortável. E isso é importante, que as pessoas têm que entender que o que a gente procura, como é que é aquele outro dito popular, tu quer ser feliz ou tu quer ter razão? Tá? A questão, assim, impor, vai ser ecológico, como tu gosta de dizer assim, a outra pessoa vai entender teu ponto de vista? Não vai entender. Então, para quê? Ocupa teu tempo com coisas mais interessantes. Então, a pessoa te diz uma série de coisas que tu vê que teu ponto de vista não vai ser aceito, agora, ok, tá bom. Tá? E pensa, eu tenho outras coisas para me preocupar. Isso vale a pena? Essa questão de ação e reação, né, Udo, tem tudo a ver com aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não se deixa levar a vida. A gente não deixa a vida levar a gente. A gente é que leva a vida, né? E tu tomar o comando da tua vida, em que você decide que eu paro de reagir, acontece uma coisa, eu saio correndo. Não, eu vou agir, eu vou com calma. Isso modifica, vai de acordo com o teu propósito de vida, vai a ver com boas relações, bons relacionamentos, né? Fugir da briga, eu acho que não, de jeito nenhum, mas decidir como você vai agir diante do que te vem, né? Não é fugir da briga, é simplesmente ser estrategista, traçar a estratégia adequada para que seja, puxa vida, meio maquiavélico, né? Mas que seja de uma vez só e seja definitivo. Pois é, o papo é muito bom sempre contigo, né? Já estamos indo para o finalmente. Agradecido, palavras finais? Bom, o que eu quero colocar como palavra final, façam isso como exercício, tá? Façam como exercício, não reajam. Deixa passar a briga no trânsito, a agressão no trânsito, a agressão de uma outra pessoa, as palavras ditas por uma pessoa que às vezes está nervosa e nem sabe que está te agredindo. Deixa passar. Tu vai ver que tua vida vai melhorar. Vai ver que vai ser muito mais prazeroso tu ter qualidade de vida do que simplesmente ter razão numa discussão que às vezes nem é pertinente nem importante. Muito obrigado, Udo. E só então lembrando, ao invés de reagir, a gente age. Obrigado por participar. Um abraço. Obrigado a você que nos dá ouvidos aí e olhos para o que a gente fala. Até a próxima.